Boa tarde, povo lindo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Domingo, graças a Deus, 15 de março de 2026. Gratidão a Deus por mais um domingo aí para você, para mim. Que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando de todo mal. Amém? Eu vou rapidinho aqui deixar uma mensagem para vocês que veio ao meu coração. Estou um pouquinho desarrumada aqui, mas quando Deus fala, a gente só tem que obedecer, né? Então, estar preocupada muitas vezes com a parte de fora não é importante. O importante é o que a gente tem dentro. E o que vem dentro vai para fora do mesmo jeito, né? O nosso interior é mais importante do que o nosso exterior. Claro que isso não quer dizer que a gente não vai se arrumar, não vai andar bela, com certeza, né? Mas essa vida de dona de casa, correria, me dá uma paradinha agora para falar para vocês uma palavra que Deus colocou ao meu coração, certo? Deixa eu baixar aqui o som um pouquinho e vamos lá. Hoje Deus falou ao meu coração para a gente falar sobre a questão de obediência. Todos nós estamos num ritmo de vida corrido. Todos os dias é trabalho, é filhos, é dar conta de casa, dar conta dos nossos estudos aí para quem estuda. E aquela corrida, muitas vezes a gente esquece de nos encher da palavra de Deus. E obviamente quando você não está buscando, quando você está sem tempo, realmente fica aquele vazio. Há uma diferença de que quando você tira seu dia, todo dia de manhã, antes de você sair para trabalhar, antes de estudar, antes de começar os seus afazeres de casa, para pessoas que não estão trabalhando na rua, né? Porque em casa também é trabalho, com certeza. Mas que a gente possa tirar um momento para o Senhor, um momento de adorá-lo em espírito e em verdade, um momento da gente orar, da gente engrandecer o nome dele, entregar aquele dia para o Senhor, né? Como diz aí um bispo, que quando a gente começa o dia orando, a gente termina agradecendo, não é verdade? Então, e veio ao meu coração, o Espírito Santo falou comigo desde cedo numa palavra que ele fala, que começa aqui em Gênesis. Deixa eu baixar só mais um pouquinho o som aqui. Sobre a criação dos seres viventes. Deus, quando ele nos fez, né? Ele fez o homem, depois ele fez a mulher. Ele fez com um prazer, com amor. Ele ama todos nós. E só que infelizmente a desobediência veio até o homem, né? E a gente conhece isso. Para a gente que lê a Bíblia, para você que não lê, convido a estar lendo, a estar aprendendo mais do Senhor, porque a obediência, gente, é muito importante. Eu tenho visto isso comigo mesma, que obedecer ao Senhor é muito importante. Obedecer não é só ir à igreja, obedecer não é só orar, é você deixar morrer as vontades da sua carne, para deixar que a vontade do Espírito fale mais alto, porque o Espírito vem do Senhor. E quando você decide obedecer, você vê coisas grandiosas na sua vida acontecer, vê seus olhos espirituais se abrirem para coisas que você não tinha noção. Muitas vezes a gente diz, eu sou cristão, mas muitas vezes também a gente não tem noção do que acontece no nosso dia a dia, no mundo espiritual, porque existe um mundo espiritual. E a palavra do Senhor diz que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu, tudo que é desligado aqui na terra é desligado também no céu. Então tudo que a gente faz, tudo, seja bom, seja ruim, o mundo espiritual está ali, ó, o tempo todo, vendo tudo, né? E a gente sempre diz, eu sou uma das pessoas que digo até para mim mesma, o homem pode não ver algo que eu esteja fazendo de errado, mas Deus está vendo. O mundo espiritual está vendo. Então a gente precisa verdadeiramente observar tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, mas aqui é só uma besteirinha, tá? Mas a gente tem que entender que quem tem que falar mais alto ao nosso coração, mais forte, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não mora em sujeira. E eu todos os dias falo isso para mim mesma, porque enquanto eu estou aqui falando para você, eu estou falando para mim também. Amém?
E aí o que acontece? Muitas vezes a gente faz coisas na vida da gente, mas é uma coisa tão pequena, mas não é nada demais. Muitas vezes a gente tem aquela questão de ser o juiz das situações, o juiz das coisas. E o nosso juiz é o Senhor. A palavra também fala que Jesus, ele é o nosso advogado, mas ele, quando vier, ele vai vir, ficará numa nuvem e ali ele virá como juiz. Mas enquanto ele não vem, ele é nosso advogado perante o Senhor. Assim como a palavra dele também diz que muitos dizem, Senhor, mas eu expulsei demônios, mas eu dei esmolas, né? Ajudei as pessoas. E ele diz, não te conheço, afasta-te de mim. Por quê? Porque viver o cristianismo não é tão simples. Morrer a nossa carne dói, gente. Dói mesmo. E por que eu estou chegando até esse ponto aí para vocês? A palavra do Senhor diz lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 24, a partir do versículo 24, diz assim: E disse Deus, produz a terra alma vivente e conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as bestas da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, né? Lá no começo de Gênesis vai falar, né, que foi feito a luz, foi feito o mar, foi feito os rios, foram separados. Você vê que Deus é tão perfeito que até a separação da areia do mar com o mar tem aquela separação. Deus é perfeito, Ele faz tudo muito lindo, faz muito em detalhes. E assim como Ele fez no mundo, Ele pode fazer na minha vida e na tua também, de forma muito especial, muito perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito. Às vezes a gente se pergunta, às vezes a gente está passando por lutas na nossa vida e a gente se pergunta, mas Senhor, por que isso? Né? A gente precisa ser um vaso novo. Muitas coisas eu estou citando para vocês que eu sei que tem na Bíblia, assim, na correria não deu para eu anotar, mas se você tiver alguma dúvida pode perguntar para mim, eu estarei te dizendo, procurando para você e te mostrando. Deus, ele não chega num pano velho e coloca um remendo de pano novo, um pedaço de pano novo em pano velho. Deus não coloca vinho novo num odre velho. Então ele nos transforma do mesmo jeito que a palavra dele está dizendo isso. Ele está falando conosco. Nós somos novos odres, nós somos tecidos novos. Não existe você pegar um tecido velho e costurar um pedaço do tecido novo, mas existe você recomeçar do velho para o novo. Assim como a palavra deles também diz que nós somos nova criatura, né? Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É assim que a palavra de Deus fala. E Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Então, quando a gente está passando pelas lutas, a gente diz, mas meu Deus, por que eu estou passando isso? Quando você decide obedecer, você decide deixar o velho homem, as coisas que você fazia, e você, decide fazer as novas. Muitas coisas acontecem, a gente passa pelas lutas, a gente passa pelo vale, pelo deserto, mas mesmo passando, o Senhor está ali. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Então, ele diz lá no versículo 26, e Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Se você olhar, se você estudar, você vai perceber que naquela época, esses dias, Gustavo disse, mãe, por que leão come carne? Porque leão, ele come gente. Gente, a cadeia alimentar, depois do castigo do homem, a cadeia alimentar enlouqueceu, ficou tudo diferente, né? Eu já vi pregações que os leões comiam folhas, mas com o pecado de Adão e Eva, né? Infelizmente, a cadeia alimentar mudou tudo.
Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez a sua imagem e semelhança. Ele fez para que nós fôssemos uma das melhores coisas que Ele fez. E se você ler a Bíblia, você vai ver que o Senhor, em algum momento, se arrependeu de ter feito o homem. Porque a sujeira começou a morar. É tanto que a palavra diz, no mundo jaz o maligno. Quando Satanás foi expulso do céu, ele foi expulso com 1/3 dos anjos, que são os conhecidos demônios. Então ele veio para a terra. E a gente, infelizmente, está vendo muita gente sem Deus, distante do amor de Deus, distante da obediência, vivendo os prazeres da carne. Eu já errei. Quem nunca errou? Atire a primeira pedra. Mas as oportunidades às vezes são poucas, às vezes nenhuma. Você quer ver? Acontece às vezes uma situação de um acidente e aquela pessoa nem sequer ouviu falar de Deus. E aí não tem saída, não tem escapatória, ela não teve tempo. Mas existe aquele também que teve um acidente, viu que renasceu, agradece a Deus e começa a viver uma nova vida. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã. O mundo está tão ansioso, tanta coisa acontecendo, e a gente está tão perdido. Mas a gente tem que entender que existe saída enquanto temos vida. O Espírito de Deus pode andar com você. É possível. Por isso que eu te convido a obedecer a Deus, a buscar Ele em espírito e em verdade. Ele fala lá em Apocalipse, eis que vos bato a porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Essa porta também é a porta do nosso coração. Deus, por mais poderoso que Ele seja, né, Ele não vai entrar de qualquer forma para você. Ele quer que você o aceite em espírito em verdade. Ele também diz, vinde como estás. Não importa o teu pecado, não importa o que tu fez. O importante é que tu reconheça que Ele é o teu Deus, que Ele pode fazer mudanças na sua vida. E às vezes a gente está preocupado com a conta do banco, com o dinheiro que a gente tem, com os prazeres que a vida nos traz. E a gente está esquecendo do principal. Não existe prazer maior do que a presença do Senhor. Quem tem essa experiência de vida, de ver o Senhor todos os dias ali junto com você, transformando cada situação da sua vida, junto com você, andando todos os dias. Quem tem a experiência de entender que Ele salva, que Ele te quer junto com Ele, que Ele te fez para Ele, para a honra e glória dEle. Quando a gente entender isso, as coisas mudam. Ele não nos prometeu dias perfeitos, mas Ele prometeu andar conosco. Que maravilha! Ele é o Rei dos Reis. Você, depois que o véu foi rasgado, quando Jesus morreu, você hoje tem a oportunidade de falar diretamente com Ele. Depois, em outro momento, eu vou te contar que antigamente havia uns sacerdotes que iam no nosso lugar, né? No nosso lugar, na época daquele povo, eu não era nem nascida. Pode deixar a porta aberta, meu amor. Pode deixar. E aí eu vou explicar para vocês por que é que eu estou falando isso. Porque antigamente nós não tínhamos essa abertura de falar diretamente com Deus, né? Eram os sacerdotes que iam no nosso lugar orar por nós. Depois que o véu foi rasgado, que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o lado do Pai, como a palavra diz, está sentado do lado dele, à direita dele, até o dia da vinda dele. Nós sabemos que podemos ir diretamente falar com o Rei dos Reis. Aleluia! Glória a Deus, isso é lindo, isso é maravilhoso. Sabe, não tem rei na terra maior do que Ele. E você pode falar diretamente com Ele, querido. Você tem essa oportunidade. Isso é perfeito.
Viver a presença do Senhor é extraordinário. Não tem maior comida, não tem maior dinheiro no banco. Não tem melhor viagem, seja para onde for neste mundo, do que estar na presença do Senhor. Ele é lindo, Ele é fiel. Ele não abandona você, não abandona mim, nem no nosso último minuto. E aí o que acontece? Quando eu venho falar para vocês sobre isso, que Deus falou grandemente ao meu coração, houve um momento que a palavra de Deus fala lá em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 27, no versículo 46, né? Que fala sobre a crucificação de Jesus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu aqui parafraseando, eu fico imaginando, você que é pai, você que é mãe, eu sou mãe. Quando o filho da gente sofre, a gente não consegue nem ver. Daqui a pouco, tá? Deixa eu terminar. A gente nem consegue ver assim, o sofrimento de um filho. A gente deseja que seja com a gente. Você imagina aí a tristeza de Deus que fez o ser humano para a honra e glória dele. O mundo do jeito que tá, que tem muita gente que vê as coisas absurdas acontecendo. E aí Deus olha assim e diz: com certeza deve ter se entristecido tanto, que eu acho que ele ficou um tempo em silêncio quando ele viu o filho sofrendo. Porque Deus decidiu enviar Jesus para morrer por nós. Nós somos pecadores, somos tão errados, tão falhos. A gente muitas vezes faz coisas assim horrendas. Eu digo a gente, o ser humano, quantas coisas têm acontecido. Ontem eu fiquei assim, perplexa, sabe? Quando eu vi aqueles repórteres ali rindo com a desgraça do ser humano. Gente, nem partido A, nem partido B é um ser humano. E a gente ri da desgraça alheia. Gente, eu não estou botando aqui, embora eu tenha a minha opinião formada com relação à questão política, eu não estou citando nomes, mas independente, A ou B. Sabe, a gente tem que orar pelas pessoas. A gente tem que orar para que elas sejam alcançadas pelo Espírito Santo. A gente tem que orar para que essas pessoas entendam que esse mundo não tem nada a nos oferecer. E ver pessoas ali rindo porque um homem está à beira da morte. Porque é contra o partido dele. A gente não tem mais opinião. Cadê a democracia? Mas vamos lá. Não estou falando aqui de política. Deus me livre, longe de mim. E voltando. Então imagine a tristeza de Deus ver o Filho amado perfeito, sem pecado nenhum. Pegue água ali para a mamãe, por favor. Sem pecado nenhum. Morrer por nossa causa. Morrer pelos nossos pecados. Um inocente que não fez nada, derramando o seu sangue precioso, perfeito, Deus perfeito, por amor a nós, para que não fôssemos condenados ao fogo do inferno. E a gente todos os dias acorda pensando nos nossos bel prazeres. Onde está Deus na tua vida? Onde está Deus na minha vida? Então imagine aquela tristeza de Deus vendo aquilo, seu filho inocente que não fez nada, morrendo por nós, pecadores, que muitas vezes estamos deixando a nossa carne falar mais alto, os nossos prazeres falar mais alto, do que adorar um Deus que mandou o seu filho morrer por nós,
do que adorar um Deus maravilhoso que pode te abençoar. O Deus de promessas, o Deus que não deixa faltar. Ah, mas ela está falando isso e os problemas que eu tenho passado. A quem você tem entregado seus problemas? A quem você tem reclamado? Obrigada, meu amor. Para quem é que você tem reclamado que Deus tem feito? O que você tem passado, quer dizer? Você tem descontado em coisas que não são boas? Ah, eu tô chateada, tô com raiva, eu vou ali encher a cara? Ou você tem dito assim, não, Deus, me ajuda. Caminha comigo, anda comigo. Deus tá ali. Você entenda uma coisa. Às vezes, você chegar 2 horas da manhã, você estiver passando por um problema muito sério. Uma situação muito séria que você esteja passando. Não precisa não, meu amor. Não, deixa aí. Um problema muito sério que você esteja passando. Você diz assim, não vou acordar ninguém uma hora dessa. Não vou falar com ninguém. Mas você tem alguém que está com você 24 horas, que pode estar com você 24 horas, que pode estar ali te atendendo, seja qual for o tempo, o momento. Ele está com você. Só precisa você entender isso. Que não vai ser enchendo a cara, não vai ser fazendo coisas que vão piorar cada vez mais a sua vida, que vai trazer nenhuma saída. Mas existe um Deus que pode te ajudar, pode andar contigo, pode te salvar, pode te guardar, pode te proteger. E Ele te convida hoje. Hoje, domingo, estamos exatamente às... Deixa eu ver rapidinho. Vai dar 2 horas da tarde. Tem vários cultos aí. 6 horas, 7 horas, 8 horas. Vai lá. Vai na casa do Senhor. Hoje é 15 de março de 2026. Vai lá na casa do Senhor. Fala com Ele, busca Ele. Ou na tua casa mesmo. Chega aí, fecha a porta do teu quarto. Pera, Guga. Sabia que hoje é o aniversário da minha escola? Peraí. Você tem a oportunidade de fechar a porta do teu quarto, buscá-lo em espírito e em verdade, abrir seu coração. Deus sabe do momento que você foi gerado no ventre da sua mãe. Ele te conhece, querido. Em milhões de espermatozoides, Ele escolheu você para a honra e glória dele. E você tem feito o quê para agradar o coração de Deus? E tudo que eu estou aqui ministrando para você, eu estou ministrando para mim também. Você pode ter certeza. E eu só peço ao Senhor, Jesus, que você seja alcançado assim como eu fui. Porque Deus é perfeito. Deus é lindo. Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Não há nada, não há ninguém, não há dinheiro no banco, não há maior casa, melhor carro, ou seja o que for, maior do que Deus. E aí você escolhe na sua vida. Nós temos apenas 2 caminhos, ou bem ou mal. Mas existe o caminho do bem, o único caminho. Lembrando que este caminho, a porta é estreita. A porta do céu é estreita, a do inferno é larga, fácil demais de passar. Mas a do céu é estreita. E por que ela é estreita? Porque a gente não pode passar com os nossos pecados. A gente não pode passar com a nossa prata, o nosso ouro. A nossa prata, o nosso ouro. A gente não pode, meu amor, daqui a pouco, tá bom? Certo? A gente não pode passar com a nossa prata, o nosso ouro, com a nossa casa, com o nosso carro. Nada. Nada.
Naquele momento, quando Jesus voltar, é somente você e Ele, eu e Ele, e mais ninguém. É isso que eu tenho a falar para você. Que o Senhor, na sua graça e misericórdia, faça com que você seja alcançado assim como eu fui. Quero agradecer em nome de Jesus para você que pôde escutar até o final aí. E o meu coração é só gratidão por tudo que Deus tem feito, por todas as coisas. Porque não é fácil. Não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil deixar morrer a sua carne, né? Eu sempre fui assim explosiva, um pouco nervosa. E Deus tem trabalhado muito isso em mim, muito. Porque quando eu achava algo injusto, eu dizia, gente, mas é injusto, eu tenho que ir lá, eu tenho que dizer à pessoa, eu tenho que falar, tá certo isso não. E eu não lembrava de que o dono da minha justiça é Jesus. Que Ele pode fazer da forma correta, porque Ele enxerga muito mais do que a gente enxerga com os nossos olhos carnais. E 100% ainda não. Mas quando eu penso em querer fazer a minha justiça, eu lembro, não, Senhor, o dono da minha justiça és Tu. O dono do meu milagre és Tu. E Ele tem feito coisas tão grandiosas, meu irmão, minha irmã. Coisas tão surreais aos olhos humanos. Se num pouco Ele tem feito tanto, imagino muito. Tudo no tempo dele. Sabe por que muitas vezes Ele não dá certas coisas pra gente, como a gente deseja? Porque Ele sabe que se a gente tiver muito sem sabedoria, a gente vai fazer de uma forma, por receber aquele presente de uma forma tão grandiosa, tanta alegria, que a gente nem vai lembrar da existência dele. A gente vai estar tão perplexo com aquele presente que a gente deseja. Então Ele diz, filha, não é momento, não é hora. Na hora certa você vai ter, na hora certa eu vou te dar. Porque se eu te der agora, tu não vai lembrar nem de mim. Vai estar tão ligada àquilo, mas quando você tiver verdadeiramente entregue e entendendo que há tempo para tudo, você vai ter. Eu tô falando isso para mim, tô falando para você também. Ah, mas Deus não me dá isso, Deus não faz isso por mim. Se Ele não deu ainda, porque Ele sabe. Ele sabe que com certeza, Ele sabe que com certeza você vai deixar Ele de lado. Vai ficar tão encantado com aquela bênção, com aquele presente, que Ele sabe que Ele vai ficar de lado. Aprenda a administrar o seu tempo. Ah, mas eu trabalho, eu tenho correria, tenho que fazer o almoço, acorda mais cedo. Se a gente vai viajar de madrugada, a gente sabe acordar cedo. Se a gente vai para academia, a gente sabe acordar cedo. Por que não tirar um momento para o Senhor? O momento para o Senhor não é só na hora de dormir, não, querido. O momento para o Senhor é de manhã. Sabe? Como diz a palavra não, uma música, que sejas meu universo, né? Que fala assim, que quando abrir a janela, Ele seja a primeira pessoa que você lembre. Às vezes estamos tão apegados aos nossos problemas, às nossas lutas, que a gente não lembra nem do Senhor. A gente chora, ai, mas eu estou passando por isso. Uma coisa que eu aprendi demais com a irmã Lia, minha mãe de oração. É uma pessoa que eu amo grandemente, que tem me ensinado muita presença, e através também dos meus apóstolos Ana Rúbia e apóstolo Márcio. Eu tenho aprendido muito com eles, muito mesmo, sabe? E
Lia uma vez falou para mim: amada, tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. E aí eu muitas vezes me pego triste com a situação e ela diz: você está muito apegado ao problema, mas está esquecendo quem é o dono da saída, sabe? Então às vezes a gente fica ali chorando aquela situação que a gente está passando. Vai ter saída, meu irmão, minha irmã. Vai não. A saída é buscar. A saída é adorar. A saída é engrandecer o nome do Senhor. Se você vê Jó perdeu os filhos. Jó teve lepra. Jó perdeu os amigos. A mulher ali o tempo todo dizendo a ele: amaldiçoa esse Deus. E ele não amaldiçoou. Ele continuou adorando. Mesmo com todas as lutas. Ele não ficou apegado ao problema, não, meu irmão. Sabe? Quando Jesus foi tentado ali no deserto por Satanás. Mas peraí, Jesus é perfeito. Ele, com certeza, ele ia fazer as coisas certas. Que ele é santo. Oh, querido, mas ele foi tão tentado como nós, seres humanos. Pensa que Jesus não foi tentado de um tudo, não? Foi, meu irmão. Foi sim. E aí, sabe o que aconteceu? Ele não deixou a carne morrer. Não deixou a carne falar mais alto. Ele deixou o Espírito falar mais alto. Jesus, mesmo sendo santo, nós temos as nossas falhas porque não somos perfeitos. E você acha que a gente também não pode dizer não à carne? Às nossas vontades? Pode. Então, voltando, então a gente fica ali: mas eu tô passando por isso. Eu digo: porque eu já fiz isso. E a gente fica pegada ali o problema. Mas eu tenho uma ansiedade. Mas eu tô passando por isso, certo? E você tem feito o quê? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, meu irmão? Deixa eu dar um sacode aí em você. Não. Existe um Deus que pode mudar tudo na tua vida. Tudo. Basta você querer. Do mesmo jeito que você liga a TV e dá um clique para algo acontecer, você pode também chegar ao reino dos céus, buscando verdadeiramente aquele Pai lindo, maravilhoso que está ali te esperando. Ele está posto para qualquer um. Mas nós precisamos também entender. Quando a palavra dele diz: vinde como estás, não quer dizer que você vai passar o resto da sua vida do mesmo jeito. Porque eu acho que quem vai conhecendo Deus, vai se aproximando dele, vai buscando ele, que vai deixando a carne morrer, vai obedecer. Vai ter prazer em estar na presença dele limpo. Porque até a gente estando sujo, a gente se constrange. O amor de Deus é tão maravilhoso, é tão grandioso, é tão perfeito. Gente, olha, Moisés esteve perante Deus ali e ele não conseguiu olhar para Deus. Porque a luz é forte demais. É muita perfeição. A gente se constrange perante a presença do Senhor, mas podemos nos derramar na presença dele. Oh, glória! Tem sorrisos que, quando eu me vejo sorrindo assim, eu já tive um sorriso torto, já tive um sorriso de boca fechada. Isso quer dizer que eu ainda estou passando pelo crescimento todo. E dói. Meu irmão, como dói. Mas é perfeito. É perfeito. É verdadeiramente a paz que excede todo entendimento. A minha vida perfeita? Não. Muita coisa para ser mudada. Muita coisa para ser quebrantada.
Porque a gente passa anos da nossa vida deixando o nosso coração, o nosso orgulho, as nossas vontades, a nossa, como eu posso dizer, a nossa cerviz, ela endurece. Às vezes somos prepotentes. Tem muito que mudar, meu irmão, você, eu. Mas existe um Deus que pode te limpar. Porque Ele tem feito isso na minha vida. E pra gente poder passar por essa felicidade, não precisa você estar no melhor carro, na melhor casa, com dinheiro no banco, cheio de dinheiro, não. Existe presença maior e melhor, que é o soberano Deus. Ele é perfeito. Enquanto eu falo com você aqui Ele está comigo. Aleluia. Ele tem me mostrado. Irmãos, tem doído crescer. Muito. Porque quando você entende que você achava que era correto o que você fazia, quando eu digo correto assim, ir para a igreja, voltar, louvar, orar para dormir, pronto. É mais que isso. É muito mais que isso. Estar na presença é diferente. Acordar entregando ao Senhor a sua vida é diferente. Crescer dói muito. Porque é obediência. Mas o meu coração é só gratidão. Em tudo que eu tenho passado, em tudo que eu tenho aprendido. E toda honra e glória e louvor ao meu Senhor. Então, para concluir, para terminar, o que eu digo a você, não é impossível. É possível. Venha como estás. Vai para a presença do Senhor como você está. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje. Não deixe o tempo passar. O Senhor está voltando. Nas minhas orações, Ele tem falado em espírito para mim, filha, eu estou voltando. Te prepara a tua família, eu estou voltando. Assim também, Ele tem dito a várias pessoas. A palavra fala que Deus nos últimos dias daria visões a velhos, a crianças, a jovens. Então não deixa para a última hora, porque pode ser tarde. Não importa o que vão dizer, não importa, meus amigos vão se afastar de mim, meu namorado vai se afastar de mim, eu vou ficar só. Você não está só. Você não está só. Se 2 horas, 3 horas da manhã você procura alguém, ninguém quer te ouvir. Existe um Deus. Mas eu liguei para fulano, para o meu melhor amigo, minha melhor amiga, ninguém me ouviu. Mas tem um que te ouve, seja qual for a hora. Eu vou dirigindo, eu vou louvando, eu vou orando. Eu tô num lugar, no trabalho ali no meu cantinho, eu tô orando. Eu tô indo para a igreja, eu tô orando. Eu tô na minha casa, eu tô orando. Deus está com a gente em todo lugar. Em todo lugar, em todo tempo, seja a hora que for. Não deixa isso morrer em você. Não deixa as vontades da sua carne falar mais alto do que a presença dEle. Meu irmão, minha irmã, não tem prazer maior. Não tem. Você hoje pode comprar o melhor carro. Pode passear nele. Ter prazer, gratidão. Mas Ele não vai te dar o prazer de estar na presença do onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia. É somente Ele. É somente Ele. Deus é lindo, Deus é bom,
Deus é maravilhoso. É fiel, é perfeito, é único, de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. A palavra dele diz que há horas para tudo na nossa vida. Para dormir, para levantar, para comer, para sorrir, para chorar. Administra teu tempo, meu irmão, minha irmã. Tira teu tempo para adorar o Senhor. Vai com sede na palavra. Quando ele encontrou aquela mulher ali, samaritana, ali naquele poço, ele disse: a água que eu tenho para te dar de beber é a água da vida. Dessa você nunca mais terá sede. Aleluia. Eu tomo essa água aqui, ó. Mato minha sede. Mas a minha sede física. Mas a minha sede espiritual, só Ele pode matar. E quanto mais a gente bebe dessa água, mais a gente quer beber. Deus é perfeito. E eu desejo do fundo do meu coração, no nome de Jesus, que você tenha sido alcançado por esta palavra. Porque eu falei aquilo que eu sinto, que eu vivo. E eu peço a Deus que você seja alcançado de uma forma verdadeira. Um encontro genuíno, que é maior do que estar só indo para a igreja. Mas uma intimidade grandiosa na presença dEle. Porque é só Ele. É só Ele. Amém? Deus abençoe sua vida, seu domingo. Uma ótima semana na presença do Senhor. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus abençoe. Fique com Deus.